Áries, tudo bem com vocês? Bora para mais uma leitura? Vamos ver aí o que a espiritualidade reserva para o signo de Áries. Signo de Áries. A segurança. Os sentimentos. E as perdas. Áries. Algumas pessoas aqui do signo de Áries romperam com o relacionamento, né? Ou alguém rompeu com vocês, né? Esse relacionamento. E vocês estão sentindo que é como se algo fosse tirado de vocês, né? Um ciclo que se finalizou, mas alguns ainda estão presos. É como se não conseguisse caminhar mais ou sentisse que não fosse mais possível amar, né? Abrir o coração para uma outra pessoa. Alguns estão na dúvida se essa pessoa ainda volta ou não. Para alguns, pessoal, aqui foi uma finalização mesmo de ciclo. Só que aqui é o seguinte: para quem ainda está preso nessa situação, saiba que foi necessário essa finalização de ciclo, tá? Algumas pessoas não estavam mais conseguindo caminhar aqui, não estavam, como se estivessem completamente amarrados ali em um relacionamento, né? Em alguns casos aqui, alguns podem ter deixado de vivenciar outras coisas, né? De correr atrás das coisas que vocês de fato queriam por causa de um relacionamento, né? E agora que houve esse tipo de perda dentro do relacionamento, é como se vocês sentissem que não fosse mais possível amar ou se abrir para outra pessoa ou continuar seguindo a vida, né? Mas essa finalização aqui, ela foi necessária justamente para que vocês pudessem se libertar de uma situação, tá? É como se vocês fossem muito maiores do que a situação que vocês estavam vivendo. E outras pessoas, realmente aconteceu uma ruptura, né, no relacionamento e simplesmente ficaram sem acreditar nisso, né, como se fossem pegos de surpresa também. Mas tudo isso acontece para que vocês possam transformar algo dentro de vocês mesmos, né? Essa carta da perda aqui, pessoal, ela veio aqui mostrando que foi uma perda necessária para que existisse uma transformação, tá? Então algumas pessoas de Áries aí que estavam se perguntando por que isso aconteceu, é porque algo precisava ser mudado, transformado. Essas transformações em quais áreas da vida do pessoal de Áries, das pessoas de Áries, estará atuando? Pessoal, aqui essas transformações é justamente para que vocês pudessem trabalhar algo na própria emoção de vocês, e para outros casos aqui é para que vocês pudessem ser agraciados até mesmo pelo próprio universo, pela própria espiritualidade, com algo que seja realmente bom para vocês, tá? E para quem quer essa pessoa de volta, o mar. Para quem está desejando retornar com essa pessoa, tá? Que essa pessoa que partiu, se for um relacionamento amoroso aqui no caso, aqui tudo indica assim, ou alguém que vocês amam muito, tá? Em alguns casos aqui, pessoal, infelizmente foi um falecimento, tá? Mas para quem foi um relacionamento amoroso, essa pessoa, ela não, se ela voltar, ela não volta tão cedo, tá? É como se essa pessoa tivesse até ido para um local muito distante, um lugar muito distante. Então, a possibilidade dessa pessoa retornar é pequena, tá? Se voltar, demora muito tempo para isso acontecer, tá? Então aqui eu vejo muito como uma atuação até mesmo da própria espiritualidade, tá? Para que pudesse haver uma transformação aí, tanto nas emoções de vocês, quanto na vida, né, de vocês em geral, para que vocês sejam agraciados com algo realmente condizente com vocês, né? Clarifica para mim aqui a chuva. A criança é a vitória.
Aqui, pessoal, por mais que vocês não estejam conseguindo enxergar ali o caminho ou tomar uma decisão depois de tudo isso que aconteceu, saibam que isso realmente foi necessário para uma grande transformação acontecesse, para que vocês sejam agraciados com um novo começo aí também, tá? E trazendo muita vitória para vocês, né? Então é um renovo aí que acontece para que vocês de fato atinjam o máximo do potencial de vocês, independente da área, tá? Isso aqui também pode ser por exemplo, o emprego aí que vocês estavam, um trabalho, um serviço que vocês faziam, mas que não estava alinhado com vocês. A mesma coisa para um relacionamento. Então tudo aqui se desenrolou de uma forma para que vocês conseguissem se libertar e caminhar em direção daquilo que de fato vai agregar positivamente na vida de vocês, aquilo que de fato faz sentido, né? É o que de fato está alinhado ali com o propósito de vida de vocês. Mais alguma mensagem para Áries? Signo de Áries. Mais alguma mensagem? Gratidão, espiritualidade. As alegrias. Os rios, a matéria e as honrarias. Aqui, pessoal, algumas pessoas que estavam passando aí, algumas pessoas do signo de Áries que estavam passando por alguma condição complicada na parte do financeiro, vocês serão honrados, tá? Então aqui, inclusive, se houve aí uma perda, por exemplo, num processo judicial após uma separação, tá? De um casamento, de uma união aí, amorosa, e vocês se sentiram que foram lesados de alguma forma no financeiro, isso será ressarcido, tá? E aqui também algumas pessoas que por algum outro motivo estavam passando por perdas financeiras, vocês serão honrados, tá? Vocês têm muito dinheiro vindo aí para alguns de vocês, tá? Não é para todo mundo, obviamente, mas para algumas pessoas a perda que vocês tiveram será ressarcida. A magia. O arco-íris. Aqui, pessoal, é o seguinte, algumas pessoas podem ter sido separadas de um relacionamento por causa, infelizmente, aí de uma magia, tá? Para poder estar causando todo um sentimento de ciúmes, de traição, né? Ou induzindo a outra pessoa para que ela traísse, né? Ou então bagunçando os pensamentos da pessoa para que ficassem desconfiados de vocês. De qualquer forma, teve para algumas pessoas, não todas, teve um trabalho de magia que foi feito para afetar não apenas aí um relacionamento amoroso, né, mas também o financeiro de vocês. Então, após isso acontecer, vocês tiveram muitas perdas, tá? Mas isso será revertido para vocês. Agora, o que saiu também, pessoal, aqui que fique bem claro, tá? O que saiu da vida de vocês, seja um relacionamento ou não, por causa de magia, o que for do merecimento de vocês para que retorne para a vida de vocês, assim será. Caso contrário, não tinha que sair mesmo. Por incrível que pareça, às vezes acontecem essas situações, tá? Por exemplo, alguém pode fazer uma magia para separar um casal, mas na verdade, por incrível que pareça, para aquele casal pode ter sido um livramento, entendeu? Por exemplo, a outra pessoa, ela acabou se separando do outro por causa de uma magia, mas na verdade para ela foi um livramento. Então, muita coisa também acontece ali de forma misteriosa, tá? Aqui eu sinto muito que alguém aqui estava realmente até num relacionamento um tanto quanto abusivo, que não estava, talvez nem tão abusivo, mas era algo que sutilmente mantinha vocês presos ali numa condição que não tinha perspectiva de vocês avançarem, de melhora, entendeu? E algo precisou acontecer que vocês não estavam enxergando a verdade ali, não estavam enxergando as coisas como elas realmente eram. Então algo precisou acontecer para que vocês pudessem de fato se libertar e seguir em direção daquilo que de fato fará bem para vocês, tá? Qual é o melhor conselho para Áries? Para quem ainda está sentindo o peso dessa situação? Algumas pessoas aqui têm um guardião muito forte, né? Para alguns aí tem Exu também muito forte. Para outras pessoas aqui que estão se sentindo um tanto quanto drenadas, digamos assim, com toda essa situação, peçam para os seus guardiões, tá? Para quem trabalha aí com Exu, é interessante que vocês
façam uma entrega aí para Exu, ou então acendam uma simples vela mesmo, tá? Uma vela preta e um copo com água, ou um café, já resolve muita coisa, tá, pessoal? Para que vocês voltem a ter energia, tá? Para que vocês consigam aí é, se restabelecer, ter aquela força de vontade ali muito mais evidente, para que vocês tenham coragem de seguir em frente. E para outras pessoas aqui, vocês precisam ter muito cuidado, por quê? Porque tem uma boa notícia chegando para vocês, tá? Uma notícia também de vitória, algo bom para vocês. Só que já tem gente também pronto para poder tirar isso de vocês, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. E em outros casos aqui, pessoal, algo que estava sendo impedido de chegar para vocês é como se uma comunicação, uma mensagem, talvez um documento, ou um e-mail, enfim, algum tipo de comunicação estava, ou até mesmo de uma boa notícia, estava sendo impedido de chegar para vocês, tá? E aqui também saiu uma carta aqui no bloqueio sobre essa situação, exatamente, ó, 14, as armadilhas. Então aqui vocês do signo de Áries, algumas pessoas, não todas, têm que ficar espertas, por quê? Porque pode ser aí que exista alguém fazendo de tudo para impedir que uma boa notícia chegue para vocês, tá? Então, se vocês estavam aguardando o e-mail, né? Talvez vocês fizeram uma entrevista de emprego e não estão sendo chamados, ou forneceram um e-mail de uma outra pessoa para poder receber, né, essa comunicação, ou um contato de uma outra pessoa, essa pessoa pode não estar repassando para vocês, tá? Essas ligações ou esses comunicados, ou alguém está impedindo que algum documento chegue para vocês também. Então aqui pede para que vocês prestem mais atenção sobre pessoas que tentam roubar também as suas ideias e também roubar aquilo de bom que chega para vocês. Então aqui a dica é: assim que algo positivo chegar na vida de vocês, que vocês sentirem isso, não conta para ninguém, literalmente ninguém, tá? Só conta depois que tudo estiver muito bem concluído, muito bem estabelecido. Caso contrário, vocês podem perder isso aqui, tá, pessoal? Mas aqui realmente tem um alerta para que vocês prestem atenção aí para quem vocês estão compartilhando as coisas ou para quem vocês estão confiando aí algumas coisas, tá? Mais alguma mensagem para Áries? Áries. O equilíbrio. Os obstáculos. A sorte e o cigano. E para quem do signo de Áries estava passando aí por alguma situação complexa, né, tanto quanto desafiante dentro de uma estrutura familiar, até mesmo, enfim, na casa de vocês, né, ou até mesmo para a compra de uma casa, tem um mentor aí que estará auxiliando vocês, para que vocês tenham vitória, né, para aquisição de um imóvel, tá? Ou para desenrolar alguma coisa sobre um imóvel, e também para quem estava passando aí por muitas discussões em família, ou se as coisas começaram a quebrar, pifar, ou então uma energia densa no local, tem um mentor trabalhando aí. Alguns, inclusive, tem aqui um mentor cigano, tá? Do clã cigano. Então aqui é interessante para quem essa parte da leitura ressoar, vocês também ali fazerem um agrado ali pro seu mentor, né? Para poder estar firmando mais essas energias. Mas aqui mostra vocês tendo vitória sobre todo e qualquer tipo de situação que estava desgastando vocês, tá? Mas vocês precisam dar o primeiro passo também. Mais alguma mensagem? Aqui veio muito forte os signos de Sagitário, Peixes, Escorpião, Libra. A espiritualidade está com vocês, pessoal. Que a espiritualidade e as novidades. Algumas pessoas aí receberão um sonho, através de sonho, uma grande ideia aí para poder colocar em prática, tá? Ou então vocês recebem uma dose de energia aí para poder estar seguindo com muito mais confiança, com muito mais coragem também, tá, pessoal? Determinação e foco. E aqui também a espiritualidade estará agraciando alguns de vocês, tá? Para quem deseja aí, com a chegada de uma criança, tá? Ou a notícia de uma gravidez chegando aí para alguns de vocês, para quem quer, obviamente. Ou então para quem está fazendo
fazendo aí algum tipo de tratamento para fertilidade, né, tem chances de dar muito certo também, tá, pessoal? E a espiritualidade aqui, ela também pede aqui para dizer para vocês que existe uma possibilidade aqui de alguém que já se foi, que já partiu, que foi uma grande perda na vida de vocês. Existe a possibilidade dessa pessoa estar reencarnando em um futuro próximo, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí alguns de vocês. Boa sorte na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.